Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar assento, pode sentar. Em nome de Jesus. Para nós é uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Obrigado, pastora, pelo convite, por estar aqui. Deus abençoe. É um prazer revê-los, irmãos. Para nós é uma alegria. Ver o meu primão aqui, o Mateus. Saudade de você. Faz tempo que eu não via ele. Um abraço para o pai e para a mãe, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus é real aqui, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Foi o texto que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 17. Apenas o versículo 32. O versículo 32 já será suficiente para a nossa leitura. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Somente o 32. Depois que os irmãos sentaram, os irmãos permanecem com a Bíblia aberta. Nós vamos comentando e usando o texto bíblico para nós podermos entender o que o Senhor vai falar conosco. Está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Pode sentar. Meus irmãos, foi o texto que Deus colocou no meu coração para esta noite. Quando a pastora nos fez o convite para estar aqui, e naquela mesma noite nós buscamos Deus, né, Senhor? Preciso de uma palavra para trazer para os irmãos. Irmãos, eu recebi uma palavra da parte de Deus. Prometo para os irmãos que eu vou ser breve, eu não vou demorar, não vou cansar os irmãos, mas eu vou ser objetivo, tá bom? Uma palavra de alerta para nós. É um texto que, quando comecei a meditar, o Senhor falou tão forte no meu coração, irmãos. E nós lemos e entendemos que Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele não fez parte dos 12 apóstolos. A história nos informa que Lucas, ele é fruto do ministério de Paulo, das pregações de Paulo pelas cidades. Lucas se converte ao Senhor Jesus. Lucas então vai escrever 2 livros: o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Esses 2 livros é endereçado a uma pessoa, lógico que endereçado aos gentios, porque Lucas era gentio. Lucas não era judeu. Lucas era de Antioquia, médico, formado em medicina. Lucas então escreve direcionado para os gentios. Por que eu digo isso? Porque cada evangelho tem um endereço. Mateus escreve aos judeus. Qual o propósito de Mateus quando escreve o evangelho? Ele quer trazer para os judeus que o homem que Moisés falou chegou. Cristo. O homem que os profetas falaram, que Isaías profetizou, se cumpriu. Ele estava presente, vindo de Maria. Marcos escreve aos romanos. A mensagem de João já é universal. É para aqueles que já é ampla a mensagem. Lucas aos gentios, especialmente a um homem chamado Teófilo. Teófilo era um homem importante da época, um homem de posição. Olha que interessante a atitude de Lucas. Lucas vai escrever o Evangelho, Lucas e Atos, com a intenção de trazer para ele o conhecimento de Cristo. Porque Lucas vai falar, como os outros evangelhos, vai falar sobre a biografia de Jesus, não é isso? Conta o nascimento de Jesus, o batismo dele, a tentação, os primeiros discípulos, a missão dele. Então a intenção de Lucas é
trazer para Teófilo, ó, Jesus nasceu assim, a história dele é essa, assim foi o nascimento dele, isso que ele passou, a cruz. E a história diz, alguns historiadores acreditam que quando Teófilo lê os 2 livros, ele levanta a mão para cima e aceita Jesus como Salvador. E Lucas vai falar sobre a biografia, como eu já falei. Lucas, diferente um pouco dos outros evangelhos, ele fala um pouquinho mais sobre as parábolas. Tem cerca de mais de 32 parábolas aí que Lucas vai falar. Mas quando chega esse capítulo 17, eu quero que você leia comigo, vamos começar devagarzinho, do versículo 20, 17 e 20, para a gente poder começar a entender, vou esclarecer para os irmãos o que eu vou pregar, para os irmãos entenderem. Jesus, ele conta algumas parábolas, ele passa indo para Jerusalém, ele passa por Samaria, por Galileia, e como nós conhecemos, ele cura 10 leprosos. Mas quando Jesus quer operar, ninguém impede. Você crê nisso? Eu creio que nessa noite nada pode impedir o que Deus tem para você aqui. Pode levantar quem for, o inferno, o demônio, pode vir o que for. Isaías falou, operando Deus, quem impedirá? E quando ele cura os 10 leprosos, a Bíblia diz que alguns fariseus se aproximam dele. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Esse grupo religioso dos tempos de Jesus, que foi um grupo que foi contra os ensinos de Jesus. Não só os fariseus, como os saduceus, os zelotes, os essênios, são grupos que se levantaram contra o ministério de Jesus. Mas o que eu acho lindo, que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus, sabendo o coração dos fariseus, ele veio pregar para eles também. Agora dependia deles darem ouvido à verdade. E quando os fariseus se aproximavam de Jesus, é importante eu falar isso aqui, a intenção deles nunca foi aprender. Não. Apesar que um ouviu e se converteu, Nicodemos. Desceu de noite, meio escondido, com medo dos judeus. E Jesus se revela, se quiser entrar no reino, você tem que nascer de novo. E depois foi uns que ajudou Jesus até no sepulcro, Quando Jesus foi sepultado, foi uns que estavam ali ajudando a família de Jesus. Mas os fariseus em si, a intenção deles era pegar Jesus em alguma coisa, principalmente na lei. Então quando eles viam Jesus ensinando, eles já se aproximavam, não é para aprender não, era para ver o que ele ia falar, se ele ia falar contra Moisés, blasfemar contra a lei. Aquela passagem de João 8, quando fala da mulher que era adúltera, onde ele salva aquela mulher, você sabia que ali era uma grande armadilha? A história diz que em volta ali havia soldados já prontos para prender Jesus. Mas Jesus era sábio, irmãos. A Bíblia diz que Jesus conhecia o coração dos fariseus. Ele já sabia que era uma armadilha. Engraçado que jogaram a batata quente para ele. A lei de Moisés diz que tem que matar ela. Vai ter um detalhe. Ela não adulterou sozinha. Em Levítico fala que os dois tinham que vir, os dois tinham que morrer. E cadê o rapaz? Estava só ela. A lei dizia que os dois tinham que morrer. Mas já era uma armadilha. Vamos lá, vamos pegar Jesus agora. Jesus, a lei diz que tem que matar ela. Pedrejada. E aí, o que o senhor diz? Taca a sua pedra aí, Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, escrevendo na terra, ele se levanta e diz: aquele que não tenha pecado, e tira a primeira pedra. Sabe o que ele vem ensinar ali, pastora? Ele não veio para jogar pedra, ele veio para estender a mão.
A sociedade diz que não tem jeito, que ele não vale nada, não vale o prato que come, isso aí não tem jeito. Aí Jesus, não, se ele me der ouvido, ele vai ser um vaso escolhido nas minhas mãos. É uma pedra preciosa para o reino de Deus. E voltando aqui, os fariseus se aproximam e, como sempre, faz uma pergunta. A intenção deles não era só aprender, vinha a pergunta. Então agora ele se aproxima e faz a pergunta assim: quando que havia de vir o reino de Deus? Jesus, quando que vai vir o reino? O senhor está falando de reino de Deus aí, está pregando sobre reino, mas quando que vai vir esse reino? Mas deixa eu explicar isso aqui. Na verdade, eles pensavam, pastora, porque aqui eles imaginavam, é por isso que os judeus rejeitaram Jesus. Porque na ideia dos judeus, quando nascesse o Messias, ele vinha para libertar o povo da opressão dos romanos. Então era um líder terreno, que ia tirar os judeus das mãos dos romanos. Mas ele não veio para isso. É por isso que não aceitaram ele. Aí naquela época tinha Herodes, não tinha? No seu palácio. Aí nasce Jesus numa manjedoura, onde nascem animais. Ele não tem traje de rei. O berço dele não é de ouro. Não tem carruagem. É no meio dos animais. Mas ele não veio para isso. Aí ele responde a pergunta: quando vai vir o reino? Aí ele vai responder: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O meu reino não é palpável, não é tocável. Vocês não vão, na verdade, é espiritual. Aí eu lembro do versículo de João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Meu reino é espiritual. Sabe o que é interessante? Para os fariseus, que eles sabiam a intenção deles, que não era aprender, ele fala assim: olha, meu reino não vem com aparência exterior. Mas para os discípulos ele falou assim: olha, o reino de Deus já está entre vós. Ele está falando dele mesmo. Ele vem implantar o reino. Todo reino tem um rei, sim ou não? E quem era o rei? Ele mesmo. Só que quando ele falava isso, o judeu falava: mas peraí, rei desse jeito? Andando de jumentinho? Enquanto Herodes descido nas carruagens se anda de jumento, com trajes de pessoas simples. Por isso que muitos não compreenderam. Aí ele vai dizer: o meu reino não vem com aparência exterior. Aqui esse texto está falando sobre a vinda súbita de Jesus. O que é súbito? De repente, sem avisar. O texto aqui é esse. E o texto continua. Leia comigo agora, por favor, no versículo 25. Vamos continuar a leitura e chega no 32 aqui. Ele vai dizer assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, que é a geração daqui, dessa época. Ou seja, o reino vai chegar, vai ser implantado. Eu vim para isso. Mas convenha que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E foi mesmo. No dia da crucificação, enquanto ele está ali, aquele povo grita assim: ó, solta Barrabás e crucifica ele. Sabe quem está gritando ali? É gente que ele curou. Não é verdade, irmão? É caso de pessoas que ele entrou lá e curou febre, levantou paralítico. Foi o próprio povo que rejeitou. Ele foi reprovado pela geração. Ele foi zombado. Esse é filho de Belzebu. Até de demônio chamaram ele. E ele padeceu muito.
preciso contar a história aqui que todo mundo já conhece. E tudo que ele padeceu foi por mim e por você. Não é verdade, irmão? Tudo foi por nós. Nós estamos sentadinhos aqui agora. Glória. Mas o que ele passou, irmãos, para nós estarmos aqui agora, ele padeceu muito. E como uma ovelha muda, imagine comigo um homem com 460 cortes. Quando ele pega a cruz não era lavrada, estava cheia de ferpas. Imagine comigo as ferpas entrando nas feridas. Irmão, se eu der uma topada aqui, eu já desmaio. Eu já dou um grito aqui, eu vou ter que chamar o SAMU para mim. De medo. Agora, ele aqui, ó. Deu até vontade, mas não posso. Eu tenho que suportar. Pela pastora Neuza, pelos irmãos, eu tenho que suportar, eu tenho que me calar até o fim. 26. E como aconteceu nos dias de Noé, eu quero atenção só agora aqui, a partir de agora. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Você prestou atenção que ele voltou lá no Gênesis? Jesus volta lá na criação, como exemplo. Porque do jeitinho que foi lá, é o que está dizendo, vai acontecer agora. Aí ele volta lá no Gênesis. Gente, como nos dias de Noé, comiam, casavam, davam em casamento. Sabe qual é a mensagem aqui? Enquanto Noé estava construindo a arca, dizendo, olha, o dilúvio vai vir aí. Esse velho está louco. Está ficando velho, está ficando, né? Porque não tinha chuva. Aí Noé fala que vai vir um dilúvio. O que você acha que o povo pensou? Está doente, é velhice. Foram cerca de 120 anos para construir a arca. 120 anos pregando, o dilúvio está chegando. Olha que foi 120 anos, irmão. Vai vir o dilúvio. Nada. Só continuou casando. Não é o sentido aqui, irmãos. Muitas pessoas pensam errado. Não é que não pode casar, irmão. Não é isso. Não trata disso. É que preferiram os prazeres daqui. Não deram ouvido à palavra. As coisas daqui foram sendo preferência. Só que aconteceu o seguinte, o dilúvio veio. Aí quando ele pregou o último prego, falou, ó, a arca está pronta. Que linda. Perfeita. Está tudo pronto. Fechou o tempo. Não tinha chuva. Eu imagino comigo o tempo se fechando, os relâmpagos. Eu imagino comigo o povo assim, ó. Ih, rapaz, o velho não estava louco, não. É verdade mesmo. 150 dias de chuva. E a arca, e o povo, está escrito aqui, ó. E consumiu a todos. Só que Noé entrou na arca. Olha que interessante. Quem é a arca aqui? A arca aqui tem uma simbologia. A arca é Cristo, é Ele mesmo. Sabe qual é a mensagem aqui? O reino de Deus vai vir. Eu vou voltar. E eu sou a arca. Qual a mensagem aqui? Entra dentro de mim, do Evangelho. Quando vier o arrebatamento, vocês serão guardados. Quem está em Cristo está guardado da ira futura, da condenação eterna. E é um assunto que hoje, você prega hoje, irmãos, você vai evangelizar alguém, vai falar hoje, tem gente que zomba ainda e dá risada aqui e voltar, rapaz, isso é a história da carochinha, para com isso, quando Jesus voltar, arrebatamento de céu, irmãos, muitos ainda zombam, mas a verdade, Jesus falou, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a
tua coroa. Ele irá voltar, ele vai voltar. E se ele falou, está falado, ele vai voltar. E ele continua, ele vai continuar. Ele vai trazer um outro texto do Antigo Testamento, Gênesis, ó. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Aí ele deu um outro exemplo. Não basta só o dia de Noé, tem o dia de Ló também, vocês lembram? Aí ele voltou lá em Gênesis 18 e 19. Agora vai começar a clarear a mensagem, você entender. Qual a mensagem lá? No capítulo 18 de Gênesis, 3 anjos vêm e apresentam. Ó, o negócio é o seguinte: os pecados de Sodoma e Gomorra já subiu até as narinas de Deus. E Deus vai destruir a cidade. Ló, pega a sua família, suas filhas, seu genro, sua esposa, ó, e sai de lá. Porque Sodoma e Gomorra representa o que hoje? O mundo. O mundo. A tipologia é o mundo. Olha só a situação que estava lá. Os anjos, os varões da cidade de Sodoma, que eles queriam assediar os anjos. Olha o ponto que eles chegaram, irmãos, do pecado, da perversidade. Tanto que Ló escondeu eles lá dentro. Eles queriam assediar os anjos, que eram seres celestiais, mas estavam em forma de homem. Só que Ló não deixou. Olha qual o nível da cidade. E qual é a mensagem aqui? Olha, pega a sua família, ó, e sai de lá. Escapa-te por tua vida. Olha, irmãos, e a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ló começou a enrolar. Sai de lá, e a mulher vai, não vai, tem saudade, mas não tem, quer ficar aqui, quer sair, e quer ficar ali, todo mundo enrolando, a chegar ao ponto que os homens, os anjos pegaram na mão deles para levar para fora. E o texto fala que a misericórdia de Deus foi grande, que os anjos têm que pegar na mão dele para sair para fora ainda. Só que tem um grande detalhe. Só que dentro de tudo isso aí veio uma ordem de Deus: saiam e não olhem para trás. A ordem foi dada. Só que quando Ló sai, aí vem a mulher dele. O coração ainda estava lá. Estava todo mundo para fora já, mas o coração estava lá. E ela olhou para trás. Gênesis 19, 26. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Morreu. Vou continuar aqui. Versículo número 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha o 31 agora, ó. Naquele dia, que dia é esse? Vamos lá, que dia é esse? Dia do arrebatamento. Naquele dia, quem estiver no telhado e tendo os utensílios em casa, não desça para tomar. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Qual a mensagem aqui? Não vai dar tempo. Jesus, espera aí que eu deixei o Rolex, o relógio lá na gaveta. Vou levar ele. Espera aí, Jesus. Deixei o sapato Ferracini lá no guarda-roupa. Não vai dar tempo. Deixei minha mãe lá. Meu irmão, ele não quis o evangelho, mas quem sabe? Não, agora não vai dar tempo mais. Já foi dada a oportunidade. Não, Jesus, só um pouquinho, quem sabe eu prego agora para ele e dá tempo. Não, não vai dar mais tempo. Por isso que eu falo, irmãos, eu falo aqui agora com todo o temor do meu coração.
aproveite a oportunidade que Deus te deu de servir a Ele, de estar aqui hoje como crente em Jesus. Você não vai se arrepender, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, problema nos assola, a crise está aí, pandemia, problema em casa, é desemprego, passamos problemas existenciais, vai fazer parte do Evangelho. Deus dará a vitória, irmão, mas vai valer a pena, porque a hora que a trombeta soar, nós vamos se encontrar lá na Nova Jerusalém. Eu quero te ver lá, eu quero te encontrar lá. Essa é a minha esperança. Não vai dar tempo de descer do telhado e ir lá buscar, não vai. E quem estiver no campo, está escrito aí, ó, não volte, não vai dar tempo. Não olha para trás. É aqui agora eu começo, essa pequena introdução, vou explanar um pouquinho. Agora, por que ele falou isso? Por que ele citou ela? Não, irmão? Ele podia falar assim, ó, ele podia citar Moisés. Não é verdade? A figura esse personagem tão importante. Por que não falou de Moisés? Por que não falou de Abraão? Paulo? Por que não falou Sansão? Salomão, Davi? Aí ele fala assim, ó, gente, vou dar só um alertinha para vocês. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo mundo olhando para o outro também. Por que está falando da mulher de Ló? Qual o ensino aqui? Simples. Para não fazer o que ela fez. Jesus pega ela como uma lição, como referência. Lembrai-vos. Para não fazer o que ela fez. Isso aqui foi na época de Jesus. Imagina para nós hoje. Essa mensagem aqui é para nós também. Ensino por mim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não faça o que ela fez. Primeira coisa que eu quero falar, eu vou falar algumas coisinhas com os irmãos aqui. Primeira coisa, nós temos dado ouvido quando Deus fala. Quando Deus fala assim, ó, não entra aqui, não faz assim, me consulta primeiro. Será que é de Deus? Não perca isso, irmãos. Todo crente que consulta a Deus, está diante da direção de Deus, ele, irmão, pode ter certeza, você não vai se decepcionar. Você é sempre guiado por Ele. Não faz aqui, não entra aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é meu, tô no negócio. Mas dê ouvido à voz de Deus. Deus falou aqui, gente, não olha para trás. Gente, quem falou foi Deus, não foi qualquer um. Ló conhecia Deus. É uma família que conhecia o Deus do seu tio Abraão. Ló saiu de lá. Apesar que a ordem de Deus foi Abraão com a família. Não sei por que trouxe Ló junto. Mas ele veio. Ele conhecia, ele viu a promessa. Ele sabia quem era o tio. Irmãos, Abraão era uma família. Abrão era uma família de idólatras. O irmão de Abrão tinha uma casa de escultura, ele construía. Aí de repente um dia ele escuta uma voz: olha, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Ali Deus se revelou. Então ele conhecia, ele sabia que era Deus. Não olhem para trás. Só que Ló e os filhos obedeceram, mas a esposa deixou como exemplo. Olhou e morreu. Aqui está o primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos. Dê ouvido à voz de Deus. Você não vai se arrepender. Ouça quando Deus fala, irmão. Eu me recordo da segunda igreja que eu dirigi, lá no Santa Luzia. Acho que eu já contei isso aqui. Eu vou contar de novo. Eu tinha uma membra na igreja, uma jovem.
Aí um dia ela chegou lá na igreja e falou assim: pastor, eu vou casar. Ah, vai? Aí depois do culto, você vai conversar com ela. Pastor, eu vou casar. Tudo bem, mas ele é crente? Segue Deus com você? Como é que é? Conta pra mim. Quanto tempo? Não, nós estamos namorando 2 semanas só. Pastor, quando eu olhei pra ele, cuidado com esse negócio, à primeira vista. Eu não sei se esse negócio cola não. Diz que cola, mas não sei se cola. Vai na vontade de Deus, irmão. De vista é complicado. Pode até ser, mas fica Deus é, não é? Pastor, quando eu olhei para ele, é ele. Mas você consultou Deus? É ele mesmo? Porque o matrimônio é coisa séria, é pro resto da vida. E aí? Não, pastor, é ele mesmo. Espera mais um pouquinho só. Não, pastor, é ele mesmo. Tem certeza? Não, é ele mesmo. Se você orar mais um pouquinho. Não estou dizendo que não é, mas ora mais um pouquinho. Conheça mais, né? Vai dando um tempo, vai conhecendo. Não, pastor, é ele mesmo. Tá bom. Saiu da igreja. Aí um dia, passou mais ou menos acho que uns 6 meses. Eu estava perto, foi quando eu saí da Vida Abundante. Nessa época eu estava na Vida Abundante lá. Eu saí e eu encontrei com a mãe dela na cidade, lá na praça. Ela me chamou: pastor, tal, ora para minha filha. Eu falei: casou? Eu falei: casou, pastor. Fui contra, pastor, por causa do tempo, não por causa do rapaz, mas pelo tempo. Foi muito rápido. Eu achei que não era, pastor. Irmãos, realmente não era. Só para irmãos entender, isso foi em 2006. Até hoje ela apanha dele. E quando ela apanha, irmão, é para ir carregada do SAMU para o hospital. Não sei como que ela não morreu ainda. Tanto que ela apanha dele até hoje. 2006. Então quando Deus fala, deixa eu dar uma palavra para você. Você está preparado para o não de Deus? E vê isso agora aqui. Isso aqui é revelação de Deus para alguém aqui. Você está preparado para o não? Você gosta de ouvir não? Vamos ser sinceros. A gente gosta de... Não, vamos lá, irmão. A gente gosta de ouvir um sim, né, pastor? O sim para nós é uma maravilha, irmão. Sim, maravilha, está lá, vai. Eu falo pela minha filha. Minha filha às vezes chega alegrinha: pai, posso? Não. Ela já murcha. Fica até bravo comigo no começo. Mas é melhor para ela. O não também é livramento para a sua vida. A gente vê aqui, ó. A gente vê aqui. Deus vê lá. Não é verdade, irmão? Nós vemos aqui, ó. Só que Deus vê lá na frente as consequências. E para aguardar fala: não. Mas lá na frente o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Você vai ver. Mas dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido a esta palavra. Segue ela. Você não vai se arrepender. Segunda coisa: creia na vinda de Jesus. Uma mensagem simples, pastor, mas um peso de glória tremendo. Creia no arrebatamento. Irmãos, eu conheço pessoas que quando pregamos isso aqui, irmão, tem pessoas, eu estou falando de crente, irmão, que às vezes até, sabe, assim, entra por aqui, sai por aqui, porque parece que é uma história da carochinha, irmão, lê, mas é como se fosse algo superficial, e não é, irmãos. O arrebatamento é uma realidade. É uma realidade. Só que vai acontecer como aconteceu nos dias de Noé. Sabe o que vai acontecer no dia? A hora que ouvir a trombeta, que acho que só nós vamos ouvir, mas a hora que ele se aparecer, aprontar nos ares e ver todo mundo sumindo, falei: agora vamos procurar a pastora Neuza. Vamos lá. Vai estar fechado aqui. Foi todo mundo embora já. Vamos procurar o pastor Osias aqui. Vamos na casa do pastor Osias para ele pregar para nós aceitar. Não vai dar tempo.
Porque não creu. Oswaldo mora aqui. Oswaldo, não vai dar tempo. Oswaldo foi embora já. Já não procurar o também não. Ele não vou estar aqui também não. Já fui embora também. Então o importante agora é crer que está sendo pregado. Ah, mas eu ouço desde quando a minha avó falava que ele vai voltar e até agora não voltou. Mas ele vai voltar. Foi igual Noé, 120 anos pregando. Há um dilúvio. E o dilúvio veio. Guarda o que tens, para que nem tome a sua coroa. Fala de recompensa. Coroa fala de recompensa. Guarda o que tens. Tens o quê? A mensagem é para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, que não teve nenhuma crítica por Jesus, só elogio. É a igreja fiel. Guarda o que tens. Tens o quê? O temor, a oração, a palavra, o jejum, a leitura da Bíblia, a obediência. Guarda essas ferramentas. São importantes para você entrar no céu. Só que existe outro lado também, daqueles que nós precisamos pregar. Independente se vão crer ou não. Mas tem que ser pregado. Agora, quem tem ouvido, ouça. Mas temos que pregar o arrebatamento. E Deus falou comigo essa madrugada. É uma mensagem que está sumindo dos púlpitos. Eu sei que tem crente que ainda prega. Eu sei que a senhora prega, pastor. Eu sei que tem pastores que pregam ainda. Eu sei, são poucos, mas que pregam. Mas a maioria hoje são mensagens que não traz ibope, não traz alegria. Eu conheço pessoas que recebem até a mensagem para pregar. Na hora de pregar ele troca, para agradar o fulano, para agradar o ciclano. Não, prega, porque a alma dele está em jogo. E através dessa mensagem ele pode se converter na hora e subir conosco também. Temos que pregar. O arrebatamento é uma realidade. Sabe, às vezes eu falo para minha esposa em casa, cada manhã que eu levanto, eu sinto ele chegando. Eu sinto o arrebatamento se aproximando. Meu coração eu sinto. Creia, irmãos, creia. Ontem eu preguei no Santa Luzia, eu falei isso. O irmão que pregou já aqui, o pastor Evanildo, que morava aqui, ó. Preguei na igreja dele ontem. Eu falei algo no final do culto, eu falei a última mensagem que meu pai pregou antes de falecer. Meu pai foi embora assim, ó, precoce. Internei na quarta, na quinta ele foi embora. A última mensagem, a minha mãe contou para mim isso, quando ela me ligou, ó, a última mensagem do seu pai, na semana antes de ele falecer, de ser recolhido, ele pegou o microfone, pastor, ele não tinha muita o dom, sabe, irmãos? Ele era uma pessoa muito simples, mas dá oportunidade para ele, deixava Jesus usar ele. A última mensagem que ele pregou na igreja: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. A parábola das 10 virgens. Ele pregou uma semana antes. Uma semana depois o Senhor recolheu ele. Jesus voltou para ele. Então para ele foi uma realidade. Ele pregou, ele não provou o arrebatamento dos ares, mas Jesus voltou para ele. Ele pregou, ele creu e ele foi recolhido pelo Senhor. Último aspecto para me encerrar. Não troque o futuro de Deus pelo seu passado, pelo passado. Vamos olhar para frente, irmãos. Lembra do povo do Egito? Saímos para fora. Estamos fora do Egito. Tchau. A hora que chegaram diante do Mar Vermelho, cheiro da cebola. Moisés, tem tanto sepulcro lá, vamos morrer lá? Vamos morrer aqui? Na areia? Na beira do mar? Todo mundo afogado. Tem sepulcro lá. Mas quem disse que Israel ia morrer? Aonde estava escrito que Deus falou: vocês vão chegar lá no deserto, diante do mar, e vai todo mundo morrer, ninguém.
Deus não falou isso. Mas o povo estava escravizado, a mente estava escravizada. Muito tempo escravizado, várias gerações. Havia saudade ainda do Egito. Irmãos, ore, não deixe isso acontecer. Às vezes, tem certas coisas, eu estou sendo impulsionado pelo Espírito Santo para falar isso aqui. Eu vou falar. Às vezes, tem algo que nos prende, como se fosse uma corrente, ainda nos pés. Nós saímos do cárcere, mas a corrente ainda está aqui, o peso. E aquilo às vezes faz a gente olhar para ela e nos impede de caminhar. Algo que ficou, que impede você caminhar, que impede o seu futuro com Deus. Mas hoje Deus vai passar uma borracha, eu creio. O Espírito Santo está aqui nessa noite, vai passar uma borracha, e você vai passar a viver o futuro de Deus para a sua vida a partir desta noite. Viva o futuro de Deus. Abra comigo o último versículo, Isaías 43:18. Nós vamos orar. Isaías, capítulo 43, e o versículo 18. Vamos ler junto? No 3, todo mundo. 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Deus tem o melhor para você. O futuro de Deus é melhor, a presença de Deus é melhor, a graça de Deus é melhor, a provisão de Deus é melhor, a restauração de Deus é melhor, a nova Jerusalém para nós ainda é melhor. Viva o futuro de Deus. Deixa o passado para lá. Interessante, né? Não vos lembreis. Esquece. Aí vem um contraste lá em Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não faça o que ela fez. Vamos orar, se colocar de pé.